Paz do Senhor. Livro de Números, capítulo 11. Nós estamos fazendo o esboço desse livro. É um livro muito importante, apesar do seu título, Números, mas no original significa no deserto, no hebraico Berimá. Até porque foi a estadia que eles passaram no deserto. Número se dá porque deriva-se da Septuaginta, do grego aritmoi, e até por conta de dois recenseamentos que há no livro. Então as nossas traduções seguiram essa linha, mas o original é no deserto, por isso que o início do livro diz no deserto. Livro de Números, capítulo 11, a partir do versículo 4. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembrando-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos povos, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de délio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou no grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. Amém? Podeis tomar assim. Meus amados, há uma questão aqui sobre o maná e até uma observação que nós devemos fazer. Veja comigo no livro do Êxodo, capítulo 16. Êxodo, capítulo 16. Versículo 14. E alçando-se do orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como uma geada sobre a terra. E vendo-a os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhe, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. No versículo 31, há um detalhe importante que diz assim: e chamou a casa de Israel o seu nome Maná, e era como semente de coentro, era branco, e o seu sabor como bolos de mel. Veja aqui no livro de Números, no capítulo 11, há um detalhe aqui sobre o maná, no versículo 8, que diz que o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. Mas lá em Êxodo diz que o sabor era como bolos de mel. Aí alguns entendem que há algum erro de copista, alguma questão de contradição. Mas isso daí é simples. Primeiro que o
seu sabor original era como bolo de mel. Aqui no livro de Números, veja que após ele ser cozido, como está descrito aqui, depois que o cozia, era que o seu sabor se tornava como um azeite fresco. Veja que o maná foi um alimento que Deus providenciou para o povo no deserto, naquele momento. Mas o povo, vendo aquele alimento, questionou: o que é isto? É a palavra maná que vem do hebraico manhu, que significa que é. O que é isso? O que significa? Só que lá no capítulo 5 do Evangelho de São João, quando Jesus fala a respeito do maná, falando que Moisés não vos deu o verdadeiro pão do céu. Eles foram alimentados naquele período. Mas Jesus, ele diz o quê? Que ele é o verdadeiro pão que desceu do céu. Só que algumas similaridades, assim como o povo questionou a questão do maná, indagando-se: o que é isto? A mesma coisa refere-se a Jesus, porque quando Jesus estava, muitos o desprezavam, o questionavam, não dava crédito, até por conta de muitas coisas, a sua aparência, a sua maneira de agir. Então houve um questionamento, e Jesus ele até fala algo muito forte quando diz assim, que deveriam comer a sua carne e beber o seu sangue, se assim não fosse, não teriam vida eterna. E muitos se escandalizaram. Por quê? Porque acharam que era uma questão de canibalismo. O que é isso? Carne com sangue não se pode comer. Mas Jesus estava falando do quê? Do seu sacrifício, do seu corpo, do seu sangue que seria derramado por todos nós. Visto que o mundo está em um deserto total, se não houver uma alimentação deste pão que Deus providencia na pessoa de Jesus, não tem como sobreviver no mundo. Veja que naquele deserto ali estavam sob a tutela, a guarda, a direção de Deus, os cuidados de Deus. E eles, a multidão, foi ingrata. Isso nos faz refletir quando da desobediência do homem, que decorreu da questão do pecado, que atingiu a todos os homens, e a natureza humana, ela é má. Por isso que no capítulo 6 do livro de Gênesis, que a intenção do homem, o seu coração, os seus pensamentos são maus, são perversos. Porque lá, como eu já falei anteriormente, na epístola de Tiago, com a boca nós bendizemos a Deus, mas também amaldiçoamos. Aquele que não consegue controlar a sua língua, porque muitas vezes as pessoas, elas falam em duas questões: ou do que procede do coração, que está cheio daquilo, ou apenas dos lábios, e o seu coração não está naquilo. Como Jesus falou: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ou seja, eles honravam ao Senhor, mas o seu coração não tinha nenhum sentimento de honradez. Mas também há aquela questão no Evangelho de São Marcos, capítulo 7, a partir do versículo 20 em diante, quando Jesus disse que do coração do homem procedem todas as coisas, as mentiras, os homicídios, a avareza. E isso muitas pessoas têm falado e têm praticado. Por quê? Porque o coração está cheio. O coração da igreja tem que estar cheio da palavra de Deus, como está descrito no Salmo 119: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. As pessoas são ingratas. E observe que aqui, veja comigo lá no Salmos de número 78, Salmos de número 78, a partir do versículo 12, diz assim: maravilhas
que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoan, dividiu o mar e os fez passar por ele, fez com que as águas parassem como um montão, de dia os guiou como uma nuvem e toda a noite como um clarão de fogo, fendeu as penhas do deserto e deu-lhes de beber como de grandes abismos, e fez sair da rocha e fez correr as águas como os rios, e ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando ao Altíssimo na solidão, e tentaram a Deus no seu coração, pedindo carne para satisfazer o seu apetite, e falaram contra Deus e disseram: poderá Deus porventura preparar uma mesa no deserto? Veja que eles provocaram a Deus, eles tentaram a Deus. Onde está o temor desse povo? É semelhante à igreja moderna, que não honra, que não teme ao Senhor, e esquecem de que Deus é o fogo consumidor. Veja que esse povo aqui, Deus, ele satisfez o que eles queriam. Eles questionaram a questão do maná, mas no livro de Números foram influenciados, volta aí comigo em Números capítulo 11, foram influenciados por uma multidão que tinham saído com eles e questionaram alimentos. Porque nós tínhamos alimentos, e o que é que nós temos hoje a não ser este maná? Desprezando o alimento que Deus tinha dado, senão todos morreriam. Veja o que os benefícios que Deus tinha concedido ao povo. Não é diferente dos dias atuais da igreja, de muitas cobranças, muitos pedidos, muitos questionamentos a Deus, como se Deus tivesse a obrigação de realizar. Nós temos que entender que nós somos seres humanos. Deus, Deus está acima de nós. Ele é eterno e Ele nos criou. Há muitas questões, e aí a Bíblia diz: de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se de seus próprios pecados. Devemos fazer uma avaliação de nossas vidas e enxergarmos que às vezes não temos aquilo que nós desejávamos, não porque Deus é injusto, mas porque nós mesmos, com os nossos erros, chegamos naquele ponto. O povo aqui, no decorrer, fala o seguinte: quando Moisés, aqui ele acha apesar do seu cargo, veja comigo no versículo 11, diz assim: e disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo? Por que não achei graça aos teus olhos, que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo, gerei-o eu para que me dissesses que eu levasse ao colo, como o aio leva o que cria a terra que juraste a seus pais? Observe que Moisés aqui ele fala de uma questão de eu gerei este povo, porque Moisés ele foi chamado para uma missão. Ele se envolveu de tamanha atitude, de tão grande, sabe, se entregou completamente, que ele começou a sentir o peso. E aí ele questiona aqui: gerei eu, porventura, esse povo como se levasse ao colo como aio? Aios são preceptores ou instrutores que os gregos e os romanos eles entregavam às crianças na responsabilidade desses aios, para que eles pudessem instruí-los até a maioridade. Por isso que Moisés fala nesse sentido aqui: porventura eu gerei eles. E aí Deus chega e vai determinar que você vai separar 70 homens para poder lhe auxiliar nisso. Veja que na igreja moderna não é somente um pastor, ele está com outros ministros para auxiliá-lo em uma grande obra. Veja que não há diferença de lá para os dias atuais, porque sozinho um pastor
infiéis, que infelizmente tem que se falar assim, porque tem aqueles que desejam obedecer a palavra de Deus, sendo instruídos para chegar a Canaã celestial, mas tem aqueles que não têm o desejo, não ambiciona as coisas espirituais, mas vai servir de influência negativamente para fazer muitos pecarem. Aquela mistura de gente foi um terrível erro. Eles foram no meio. E olha que vai ter consequências mais ainda lá na frente. Continuando, aqui no versículo 19 diz assim: e dirás ao povo: santificai-vos para amanhã e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Pois bem nos ia no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, mas nem 10 dias, nem 20 dias, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastiez dela, porquanto rejeitastes ao Senhor, que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? E disse Moisés: 600.000 homens de pé é este povo no meio do qual estou, e tu tens dito: dar-lhes eu carne e comerão o mês inteiro? Degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas, que eles bastem? Ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar, que eles bastem? Porém o Senhor disse a Moisés: seria, pois, encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra te acontecerá ou não. Veja que isso aqui é semelhante ao episódio lá, quando houve a questão da multiplicação dos pães e dos peixes. Não há impossível para Deus. Não há impossível para Deus. Eu estava em casa e recebi uma notícia tremenda. Minha esposa estava falando um negócio de roupa, que não sei o que, aquela coisa toda que tem que comprar. E eu disse a ela: Deus proverá. E aí, uma colega dela estava em casa e mandou uma mensagem para ela e disse o seguinte: olhe, eu estou aqui com 5 camisas novas e eu iria doar, mas aí Jesus disse para mim: você vai dar para o marido dela. Aí ela disse: tá bem. Aí quando ela dobrou as camisas para entregar a só, o Senhor disse a ela: não, você não vai dobrar, você vai passar, não, você vai lavar, passar amaciante e vai direitinho. As camisas chegaram, as 5 camisas, eu fiquei surpreendido, são muito bonitas e tão cheirosa com amaciante que o guarda-roupa está todo perfumado. E aí eu fiquei pensando no cuidado de Deus. Por quê? Porque Deus me fez enxergar algo que eu fiquei pensativo. As camisas são muito bonitas e eu senti Deus falar para mim que eu irei para outros lugares e terei que estar bem apresentado. Eu tenho que ir, porque isso daí já é o propósito de Deus. O que é que eu tenho que fazer? Me preparar para uma grande obra. Porque nós temos que confiar em Deus. Não podemos ficar olhando apenas o aqui e agora. Porque quando Deus ele chama, Ele tem algo muito grande para nos dar. Veja que esse povo aqui não deveria questionar a grandeza de Deus. Porque no Salmo de número 78, como nós lemos, Deus ele abriu o mar. Ele fez sair a água da rocha. O que é alimentar? Mas o povo tendeu a pecar, a incredulidade. Isso é terrível e não pode estar em nosso meio, porque esses fatos, irmãos, são advertências para nós. As aflições vêm. Olha a mensagem de ontem.
Porque muitos querem seguir a Cristo, mas é enganado com um evangelho que não é o verdadeiro. Porque a palavra diz que o caminho da salvação, todos nós passaríamos por tribulações e aflições, mas não é para nós nos desesperar. Porque o Senhor disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Olha a palavra de ânimo. Quando ele chamou a Josué para substituir Moisés, ele disse: tende bom ânimo. No livro de Isaías está escrito: não temas. João, apóstolo, estava na ilha de Patmos, sozinho, isolado, mas o Senhor apareceu e disse a ele: não temas. Essa é a palavra que ele diz para nós: não temas, porque os perigos, os problemas, as situações, tudo aquilo que tenta nos entristecer, nós devemos atentar para o Senhor e confiar que a sua mão estará sobre nós, dizendo: não temas. Continuando, aqui então no versículo 21 diz assim: e soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e os espalhou pelo arraial, quase o caminho de um dia de uma banda e quase o caminho de um dia de outra banda, a roda do arraial, e a quase 2 côvados sobre a terra. Versículo 24, perdoe. Então o povo se levantou todo aquele dia e toda aquela noite. O dia seguinte colheram as codornizes, o que menos tinha colhera 10 homeres, e as estenderam para si ao redor do arraial. Observe que, quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande. Observe que um homer são 360 litros. É uma medida. Imagine 10 homeres, faça a conta, e 2 côvados. O côvado dá em torno de 45 centímetros. Então, mais ou menos uma altura assim de carne, espalhada por uma área muito grande para alimentar toda aquela multidão. Só que quando estavam comendo, Deus disse: agora vocês vão pagar, vocês vão sofrer pelo que vocês falaram. Olha o que Jesus disse em Mateus capítulo 12, verso 36. Toda palavra ociosa que os homens disserem darão conta no dia do juízo. Todas as palavras, pensamentos, atitudes que o mundo faz não ficará impune, porque as pessoas falam, praticam, mas Deus está atento. Em Provérbios capítulo 15, verso 3 está escrito que os olhos do Senhor estão atentos a todos os homens. Igual aqui, vou abrir um parênteses. Na igreja é lugar de adorar a Deus e ouvir a palavra de Deus e de estar em comunhão com os irmãos. E em nosso meio não pode estar nenhum sentimento carnal. Se você tem algo contra alguém, reconcilie. Porque a aparência pode estar todo mundo confraternizando-se, mas Deus está olhando e vendo aonde ninguém pode ver. Se somos um corpo, temos que estar unidos, não desunidos. Amém? Capítulo 12. A sedição de Miriam e Arão. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita, que tomara porquanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu. Observe que esse texto aí há algumas especulações. Alguns dizem que a mulher cuxita seria uma outra esposa de Moisés.
Não. Mas aqui nós temos que entender o seguinte: Cuxita é um vocábulo hebraico para etíope. A Etiópia ficava ali no sul do Egito. E observe que a mulher de Moisés, Zípora, ela era negra. Isso incomodou a Miriam, mas não somente a sua etnia, mas também porque ela estava procurando um motivo para estar na liderança. Observe que ela não poderia agir dessa maneira, mas é a questão de que o ego, ela já tinha tido um papel fundamental, importante na vida de Moisés, quando o colocou no cesto e o levou e acompanhou todo o desenrolar até parar nas mãos da filha de Faraó, que foi Hatshepsut e não Nefertari, como alguns dizem. E aí ela acaba orientando. Ela não tinha mais que fazer, ela queria algo a mais. E observe que essa atitude posteriormente vai levantar mais rebeliões contra Moisés. E aí ela chega e questiona. Aí eu vou dizer, mas é uma outra esposa. Não é uma outra esposa. Moisés não teve outra esposa. Nós temos que entender que Moisés, quando ele foi para o trabalho da obra de Deus, ele deixou a sua mulher e os seus 2 filhos, Gerson e Eliezer. Deixou lá com o seu sogro. Por quê? Porque ele entendeu que a obra que ele iria realizar, a sua mulher não poderia, ele não poderia se preocupar com ninguém. Então ele entregou totalmente. Mais tarde, Jetro traz a sua esposa com os seus 2 filhos para ele. E aí aqui há esse incômodo de Miriam. Isso aqui, meus amados, esses questionamentos me fazem lembrar quando, segundo a tradição islâmica, eles acabam ensinando um absurdo de que quando Adão ele chega e diz assim, quando ele vê Eva, esta agora é carne da minha carne, osso da minha carne. Então, segundo essa fraseologia de Adão, alguns ensinam que Eva seria a segunda mulher, que Adão deveria ter tido outra, chamada Lilith, no qual foi rejeitada e se tornou a serpente e levou Adão e Eva a pecar. Isso são aquilo que Paulo disse na epístola dele, quando escreveu assim: não devemos nos dar a fábulas e a genealogias intermináveis, essas bobagens todas. Acontece que Adão, ele nomeou todos os animais. Quando ele vê, eu não tenho uma companheira para mim, e ele então dorme, e Deus então retira a mulher e formou a mulher. Quando ele vê a mulher, ele se alegra de tal maneira, e aí é correto ele dizer, esta agora é. Por quê? Porque ele entendia que aqueles animais não eram compatíveis com ele. Isso daqui corrige o erro científico. O homem não é um animal racional. O homem é ser humano, segundo a imagem e semelhança de Deus. Animal é animal. Então aqui não há essa questão. E outra, e para provarmos dentro das Escrituras que Moisés não teve outra mulher, teve apenas Zípora, vamos aqui para o primeiro livro das Crônicas. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 23, versículo 14, diz assim: e quanto a Moisés, homem de Deus, seus filhos foram contados entre as tribos de Levi. Foram, pois, os filhos de Moisés, Gerson e Eliezer. Então Moisés não foi um homem polígamo, não foi um homem que teve outras mulheres. Isso daqui, abrindo parênteses, nos traz um exemplo muito grande. Quem é chamado para a obra de Deus tem que ser casado com uma só mulher, tem que respeitar a sua mulher, tem que ser exemplo.
e não como está ocorrendo por aí. Por isso que muitos ministérios estão caindo. E dentro desse momento difícil que estamos passando, temos que preservar a fidelidade com Deus. Porque ainda que o homem venha a ser infiel, Deus ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. E essa sedição aqui de Miriam, questionando a questão da etnia de Zípora e levando uma situação desagradável para Moisés, acompanhe comigo no versículo 3 em diante. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, e a Arão e a Miriam: vós três saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e eles saíram ambos. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a este me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista e não com figura, pois ele vê a semelhança do Senhor, porque, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Observe que isso nos remete quando a Bíblia diz lá na Epístola de Tiago que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Todas as nossas questões, as pessoas nos acusam, nos perseguem, nós não podemos confrontá-los, porque acabará ocorrendo consequências desagradáveis. Mas quando nós pegamos essas pessoas e entregamos nas mãos do Deus vivo, é Deus que vai entrar com a providência. E quando Ele entra, quem irá questionar sua decisão? Observe que aqui diz o seguinte: meu servo Moisés, fiel. Como Deus nos enxerga? Como homens e mulheres fiéis? Porque padecemos perseguições e calúnias e mentiras, porque Jesus disse no Evangelho de São Mateus capítulo 5 que nós devemos exultar e alegrar quando as pessoas mentindo levantassem acusações contra nós, porque o nosso galardão está nos céus. Perseguiram, mentiram contra Jesus, mas ele deu exemplo, ele tudo entregava ao Pai Celestial. E nós devemos fazer a mesma coisa, porque se tomarmos decisões de nós mesmos, vai gerar escândalo. Mas quando nós entregamos nas mãos de Deus, estamos sendo subordinados a Ele e mostrando o seguinte: Senhor, Tu é que cuida da minha vida. Eu sou assim para Te obedecer. Moisés não precisou falar nada, Deus interviu. E outra coisa, ele tem algum profeta aí? Porque a ele, Moisés, eu falo. Olha a diferença de quem serve a Deus e quem não serve, porque há muitos falsos profetas que dizem: assim diz o Senhor, sem o Senhor ter dito, e pronunciam sem nenhum temor. Eu lembro aqui nessa igreja, quando um disse para uma jovem: assim diz o Senhor, de ti vai sair uma outra nação. Eu estava sentado ali e eu fiquei: meu Deus, dentro das escrituras isso não é relevante. A jovem chorou, as outras adolescentes, jovens que estavam com ela, choraram também. Aonde está esse profeta? Não está aqui mais. Aonde está essa jovem? Quando a palavra vem de Deus, você sente o seu coração. Não foi assim com aqueles discípulos no caminho de Emaús, apesar de não terem reconhecido a Jesus, mas ouvindo a palavra, ouvindo a
ninguém. Por isso que é importante o quê? O dom do discernimento de espírito. E quando nós temos intimidade com Deus, não somos enganados. Porque, olha o que Jesus disse em João capítulo 10: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me conhecem, e delas eu sou conhecido. Não seguirão o estranho. Porque há muitos que querem chegar e dar uma de cordeiro, mas são lobos. Mas só que eles têm que entender que a igreja tem pastor, a igreja tem dono, a igreja tem um Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Deus é grande. A atitude que Deus vai tomar depois com Miriam, ela ficou leprosa, terrivelmente leprosa. E aí ela acaba ficando o quê? Vai ficar agora no canto, vai padecer por aquilo que fez, uma atitude imprudente que podia comprometer o homem de Deus. Abrir aqui um parênteses. Na igreja, nós devemos estar orando para que Deus esteja sempre na direção. Existem falhas? Existem, mas Deus é quem corrige. Há muitas coisas que vêm. A igreja atual passou por momentos difíceis, muita turbulência, muitas especulações, mas oramos. Deus entrou com a providência, porque acima dos interesses dos homens está o interesse de Deus, que é o quê? A salvação de todos nós. Assim como Deus também queria o quê? Ele tirou o povo do Egito, ele iria cumprir a promessa de levar o povo até a Canaã. Mas os que se rebelaram tiveram de ser punidos para servir de exemplo. Isso mostra que Deus, ele age tanto pelo amor, como também pela sua justiça. Deus, ele é santo, então ele requer a santidade, e a obediência é muito mais do que sacrifícios. Não adianta prometer e não cumprir. A questão do voto, há muitos que fazem muitos votos, e votos de tolo. Mas tem que se obedecer. Eu sempre fico aqui observando quando eu leio esse Antigo Testamento, essas passagens, como foi lá no deserto. Eu tento entrar no deserto. A rocha está aqui, e abriu e sai água. Que negócio é esse? De dia uma coluna de nuvem, à noite uma coluna de fogo. Olha como Deus é cuidadoso. De fogo, por quê? Para haver uma claridade muito grande, porque com a claridade, os animais peçonhentos, como serpentes, escorpiões e outros, não aproximariam-se do povo. E a questão também da temperatura, professor, porque no deserto as temperaturas à noite e à madrugada caem assim. Assustadoramente, justamente. Então, olha aí o equilíbrio da questão da temperatura, manter, ou seja, guardando o povo em todos os detalhes, até a roupa, que não se envelheceu, os sapatos não se gastaram, 40 anos no deserto. Um Deus zeloso. Agora, vamos aqui voltar para o livro dos Salmos, 106, Salmos de número 106. Esses Salmos 75 e até o 106 retrata muito dessas questões do deserto. Salmo 106, a partir do versículo 7. Nossos pais não atentaram para as tuas maravilhas no Egito, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias, antes foram rebeldes junto ao mar, sim, o mar vermelho. Não obstante, ele os salvou por amor do seu nome, para fazer conhecido o seu poder. Repreendeu o mar vermelho, e este se secou, e o fez caminhar pelo abismo como pelo deserto. E livrou-os da mão daquele que os aborrecia, e remiu-os da mão do inimigo. As águas cobriram os seus adversários, nenhum
Então creram nas tuas palavras e cantaram os seus louvores. Cedo, porém, se esqueceram das tuas obras, não esperaram o seu conselho, mas deixaram-se levar da cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão, e ele satisfez o desejo, mas fez desviar a sua alma, e tiveram inveja de Moisés no acampamento de Arão, o santo do Senhor. Veja que as maravilhas que Deus fez não era para Deus ser tratado dessa maneira. E aí eu fico meditando, hoje é diferente com o Senhor Jesus, porque a obra que Jesus realizou por nós, Ele merece a adoração que muitas vezes nós damos, o comportamento que nós temos, Ele merece, porque à medida que nós entristecemos a Deus, o Espírito Santo, Ele se preocupa, Ele também entristece. E há um aviso de não entristecermos o Espírito Santo, porque estamos selados para o dia da redenção. O dia do arrebatamento virá como um laço sobre todos os moradores da terra. Se nós não tivermos o nosso pensamento no Senhor, porque estamos atravessando, meus amados, o deserto. Estamos atravessando, o povo chegou até a Canaã terrestre, e nós temos que nos esforçar para chegarmos na Canaã celestial. Porque aqui são advertências. Deus não vai tolerar murmuradores e incrédulos. No meio do povo de Deus não pode haver pessoas assim. Porque cedo, como o salmista disse, cedo se esqueceram. Isso comprova a questão da índole da pessoa, a natureza pecaminosa. Por isso tem que haver o quê? Sempre uma luta constante. Nós devemos orar, buscar andar em espírito, para não cumprirmos as concupiscências da carne descrita na Epístola aos Gálatas, capítulo 5. A inveja, a ira, a mentira, tantas coisas que, se nós não tivermos cuidado, elas vêm à tona. Quando o apóstolo Paulo, ele falando na Epístola aos Romanos, uma frase que ele falou de um poeta, de um filósofo grego, dizia o seguinte: miserável homem quem sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Isso eu falei da graça dos senhores. Antes, os homens, alguns exércitos, pegavam os soldados, os que estavam mortos, amarravam com cordas junto ao outro que estava já preso, condenado, e jogava numa cova e largava lá. E à medida que ia passando os dias e os vermes iam comendo o corpo do defunto, também iam passando para a carne daquele que estava amarrado a ele, e ia comendo também. E era uma agonia só. É por isso que Paulo faz: quem livrará? Porque a luta da carne e o espírito. A natureza humana, ela tende ao pecado. Fazer aqui um parêntese rápido. No tempo do milênio, por que vai haver pessoas que irão se rebelar contra o Senhor Jesus, mesmo após o reino de justiça, de paz, de tantas coisas? Porque Satanás estará preso. Então, quando Satanás for solto, ele vai sair e enganará as nações. Porque essas pessoas ainda serão enganadas. Isso mostra a natureza humana. A perfeição só obteremos lá. Por isso que, enquanto estivermos aqui, devemos estar o quê? É uma vida de renúncia, como foi ministrada ontem. O nosso eu não pode aparecer. O nosso orgulho não pode ter, a nossa vontade não pode ser soberana, tem que ser o Senhor, porque Ele nos conhece profundamente. Glória a Deus, aleluia. Muitas vezes dizemos: eu não vou deixar o Senhor. Deixamos.
palavras, mas na hora a natureza aparece. É uma luta constante. Por isso que não é fácil. Por isso que não é de qualquer maneira. Nós temos que chegarmos ao Senhor e nós vamos enxergando muitas coisas que não devemos estar usando, porque o Senhor é luz e Ele vai mostrando o que se deve ser tirado. E quando Ele mostra, olha, o seu eu, a sua natureza humana está sobressaindo, você tem que morrer. Porque é muito bonito falar aquela frase de Paulo, né? Já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. O homem, para chegar naquele ponto ali, não foi fácil. Até porque a questão do espinho na carne que ele tinha, que não era nenhuma enfermidade como muitos já ensinaram ou pregaram. Era uma outra coisa, que ele lutou muito para ser livre, mas o Senhor apenas disse: a minha graça te basta. Em outra oportunidade eu falarei sobre o espinho na carne de Paulo. Pois bem, voltando aqui, então ela fica leprosa e há uma advertência aqui. Veja comigo no versículo 12, capítulo 12, versículo 12 de Números. Ora, não seja ela como um morto, que saindo do ventre de sua mãe tem a metade da sua carne já consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Veja como o homem se transformou. O homem de Deus, ele não guarda a mágoa, ele perdoa. Por mais que a atitude de alguém venha a ferir, venha a querer causar danos, nós temos que perdoar. Se não perdoarmos, Deus também não nos perdoa. Na oração do Pai Nosso, o Senhor disse: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Muitos não conseguem realizar esta oração. Quando chega nesse ponto, cala-se, porque não perdoa o seu próximo, não pode continuar essa oração. E se nós não perdoarmos, estamos querendo estar em uma posição acima da de Deus, porque Deus perdoa. Quem somos nós para não perdoarmos? E aí Moisés diz, olha, ele roga, Moisés como intercessor novamente, porque Arão, ele ia morrer por causa do pecado do bezerro, mas Moisés intercedeu por ele. Novamente o homem vem e intercede pela sua irmã Miriam. E observe, quem se aproximou para criar um problema foram pessoas próximas. Às vezes não são os estranhos que irão nos atingir, são as pessoas que nós menos esperamos. E isso daí causa o quê? Uma decepção, mágoa, tristeza, e aí pode causar o quê? Um distanciamento e uma falta de não perdão. Olhe como o diabo ele atua em mínimas coisas. O diabo ele é sagaz. Não podemos subestimar os seus ardis. Temos que estar o quê? Atentos. Porque quando estamos no centro, aqui junto com o Senhor, no meio, lá na epístola a São Pedro capítulo 5 diz que o diabo ele anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então observe que a comparação é com um leão. O leão é um animal impetuoso, quando parte para decidir. Então a fúria dele é muito grande contra as nossas vidas. Por que o mal não nos atinge? Porque a mão do Senhor está sobre nós. O diabo ele está com uma fúria muito grande, porque quando nós louvamos ao Senhor, quando nós nos ajoelhamos para buscar ao Senhor em oração, quando nós falamos da palavra do Senhor, quando nós temos gratidão pelo Senhor, isso incomoda o diabo. Ele tem uma ira muito grande por mim e por vocês. Então cabe a nós reconhecer que não temos força. Quem é força é Deus. Quem é o nosso escudo
quem sou eu? Eu posso não praticar o mesmo pecado, mas eu posso cometer outros pecados. Eu também tenho imperfeições, porque eu não sou melhor que você, então eu tenho que perdoar. Porque se eu deixar ira no meu coração, eu não vou ver a operação de Deus. Mas quando eu entrego nas mãos do Senhor, Ele entra com ação e todos são testemunhas. Aquele é o homem de Deus, aquela é a mulher de Deus. Deus está na vida. Aqui foi Deus que defendeu Moisés. E aí Moisés poderia ficar passivo, porque Deus tomou a decisão. Vai ficar leprosa. E aí, ele fez o quê? O papel de intercessor. Sabe o que é isso? O amor. Lembra quando Deus disse: saia do meio desse povo, que eu vou destruir todos. Ele aí intercedeu: Senhor, se o Senhor não nos perdoar, risque meu nome. Agora tem um detalhe: Deus ali falou aquilo, mas mostrou a Moisés o quanto Moisés estava envolvido na obra, porque ele não poderia fazer uma outra nação se ele já tinha dito a Abraão. A questão é que Deus, ele nos trata e age em nossa vida para compreendermos o seu plano salvífico. Olha a mensagem de ontem, o pastor ministrando, eu estava sentado ali, eu lembrei de uma palavra que Pedro disse a Jesus: Senhor, deixamos tudo para te seguir. E ali eu fiquei pensando o seguinte: eu tenho deixado tudo, Senhor, para te seguir? O que é que eu estou fazendo na obra? Porque há um confronto, o pastor disse que era para sair perturbado, eu saí perturbado. Porque temos que ter um comprometimento real. Nós temos que parar e pensar: o que eu estou fazendo em prol da obra de Deus? Amém? Pois bem, para finalizarmos aqui, então ela fica num canto lá, leprosa. No capítulo 13, aqui há uma descrição da questão dos 12 homens que são enviados para espiar a terra de Canaã, né? Aí vem de todas as lideranças, e quando chega aqui no versículo 21, diz assim, 13:21 diz assim: assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zin até Reob, a entrada de Ramate, e subiram para a banda do sul e vieram até Hebron e estavam ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan do Egito. Depois vieram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, e chamaram aquele lugar o vale de Escol por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. No versículo 33 diz assim: também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Irmãos, aqui é aquela questão quando eles são enviados para espiar a terra, e 10 eles acabam temendo, e houve uma queixa da parte de Deus, porque eles duvidaram, né? Foram incrédulos, somente Josué e Caleb que permaneceram firmes. Aqui cita a questão do gigante. E sobre a questão do gigante, quero fazer aqui uma observação. Há algumas linhas teológicas que ensinam que no capítulo 6 do livro de Gênesis, que diz: os filhos de Deus casaram-se com as filhas dos homens. Então, alguns ensinamentos mostram que ali foram anjos que relacionaram-se com as mulheres e aí geraram gigantes. Só que isso não coaduna, não tem base bíblica para isso. Por quê? Primeiro, os anjos são seres espirituais, imortais, não têm um sentimento de libido, de relacionar-se com o próximo, eles são assexuados. Aquela questão ali de filhos de Deus são a descendente piedosa de Sete.
que relacionou-se com a descendência ímpia de Caim, e houve todo aquele transtorno. A questão de gigante é uma questão biológica, até porque existem pessoas de alta estatura, de pequena estatura. Só observamos atualmente no basquete da NBA, há homens de 2,16 metros, 2,20 m, são gigantes. Golias tinha aproximadamente 2,75 metros de altura, mas alguns cômodos podia ter quase 3 metros. Então, um gigante. E aí entra o seguinte: a própria Bíblia diz de onde descenderam esses gigantes. Veja comigo aí no capítulo 10 de Gênesis. Capítulo 10, a partir do versículo 12, diz assim: E Misraim gerou a Ludim, e a Anamim, e a Leabim, Naphtuim, e a Patruzim, e a Casuim, de onde saíram os filisteus, e a Captorim. E a Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e ao Jebuseu, Amorreu, Gigazeu, Eveu, Arqueu, Sineu, Arvadeu, Zemareu e ao Amateu, e depois se espalharam as famílias dos cananeus. Esses povos eram povos gigantes, que mais tarde nós vamos ver que eles eram de grande estatura, tanto que a colocação como o povo diz, éramos como gato morto aos seus olhos, isso daí é uma hipérbole, é uma figura de linguagem que dá uma dimensão muito grande, ou seja, dando a entender aos ouvintes ou aos leitores que eram muito altos, e eram homens altos. Então os gigantes não descenderam de anjos com mulheres, não existe isso. Essa linha doutrinária aí é uma linha completamente equivocada, errada, até porque eles fazem uma mistura. Porque no livro de Jó está relacionado o seguinte: e vieram os filhos de Deus na presença do Senhor, capítulo 1 e capítulo 2 do livro de Jó. Aqueles filhos de Deus ali são anjos, que também no livro de Jó são chamados de estrelas. Então existe o quê? Uma questão de ver o contexto para sabermos identificarmos. Amém? Os irmãos compreenderam? Porque essas escrituras aqui, irmãos, ela é profunda, é muita coisa para nós mergulharmos, e tem que se examinar. Basta só aqui uma última observação: existe a palavra homem em inglês, que é man, mas existe a escrita com A e com E. Qual é a diferença? Que com A está no singular, com E está no plural, apenas isso. Mas quando há pronúncia isolada, não dá para perceber, tem que se pegar a frase para sabermos se estamos falando em homem no plural ou no singular. A mesma coisa são as escrituras sagradas. Há muitos fatos aqui no livro que nós temos que examinar cuidadosamente, e que a resposta está na etimologia da palavra, às vezes na questão geográfica. Nós vamos compreendendo as escrituras e não vamos ser levados por nenhum vento de doutrina que vem tentar nos enganar. Por isso que Jesus disse: examinai as escrituras, porque vós cuidaste nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Louve ao Senhor com as palmas.